Nosso coração se alegra nesta noite, né? Onde nós estamos no melhor lugar, que é a casa do nosso Pai. Convido os amados a ficar assim em pé. Vamos ler aqui Mateus 22, do versículo 16, onde nós traz aqui um tema sobre o reino dentro do ser humano. No Evangelho de Mateus, capítulo 22, do versículo 16. E diz assim a palavra do Senhor: enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensina o caminho de Deus, segundo a verdade, se te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Muito feliz, meu coração muito grato de estar hoje aqui mais uma vez falando para homens. Hoje o Novembro Azul, onde o irmão aqui já relatou que foi nascido ali em 2003 na Austrália, onde dois amigos ali tiveram uma iniciativa de no mês mundial ao combate de câncer de próstata. É interessante que eles deixaram seus bigodes crescer ali, relatando o que? Autoritarismo do machismo do homem. Onde aquele bigode deles cresceu, reuniu um grupo de amigos ali, cerca de 30, 50 amigos, e aquele grupo veio tomando força. Quando chegou em 2008, entrou aonde? No Brasil, o movimento Novembro. E aí surgiu então pelo INCA, né? Não é INCRA, é INCA, Instituto Nacional do Câncer, sobre fazer alusão ao mês de novembro ao combate ao câncer de próstata. É interessante que falar-se de próstata antigamente era um tabu. Hoje eu estive de manhã na IAP do Aurá, estivemos ali na roda de homens, graças a Deus foi um café da manhã belíssimo ali. Eu estive colocando assim um papo de homem para homem. Quando falamos de próstata, será que todo ser humano ele tem próstata? Todo ser humano ele tem próstata. Todo ser humano ele nasce com isso, porque isso é um tamanho de um nós que fica no reto do ser humano, debaixo da bexiga. E aí, mas para que serve isso, ei pastor? Mas porque o ser humano ele tem isso. Isso aí é uma engrenagem que nós temos no nosso corpo humano. Então, o corpo humano, nada que está ali é por acaso. Tudo que está ali é porque é uma engrenagem, gente. Então, aquilo ali, ele faz com que o homem faça urinar, faz com que o homem venha tornar o seu líquido. Enfim, ali tem uma importância. Só que, cada ano que passa, ele cresce. Se nós não tivermos cuidado, aquilo ali pode transformar numa coisa muito ruim, sensação ruim para o homem. É por isso que antigamente, há 50 anos, todos tinham que procurar o quê? Um urologista. Mas aí a idade abaixou para 40 anos. Por que isso? Porque em 2022, a taxa de alusão a esse câncer vai chegar a 65 mil casos novos. É um dado muito alarmante. Imagine você, homem, que você tem uma sensação dessa. Cada ano que passa, isso vai desenvolvendo. Se a gente não cuidar, isso impossibilita a gente do que? De urinar, dores. A urina ela fica o quê? Ela fica vermelha, com sangue, fraqueza nas pernas. A gente fica com uma sensação horrível de uma dormência nas partes das coxas. E ali tudo indica que a nossa próstata é alterada. Mas por que está isso no ser humano? É muito tempo sentado, não fazer exercício físico, não se alimentar, não beber água, não cuidar de fazer caminhadas. Então, quando você não tem essa articulação exercitada, o sangue ele fica preso, então aquele líquido ele não corre, ele não sai da maneira que deveria sair. Quanto mais você bebe água, mais o seu organismo, o metabolismo, ele funciona bem. Quando você se alimenta na hora certa, de frutas saudáveis, o seu organismo também ele trabalha bem. Mas se você esquece de tomar água, de se alimentar, ou de fazer suas refeições 3 vezes ao dia, e comer algo saudável, o seu organismo, ele para. E quando ele para, o ser humano adquire outras doenças, gastrite, dores na urina, sucessivamente. Mas quando falamos de homem para homem, vemos que muitos homens têm um tabu de procurar um médico.
ou de procurar algum recurso. Mas Jesus, numa certa ocasião, ele olhando ali o ser humano, quando ele chega em Jerusalém, ele vai encontrar uma sociedade ali, cabisbaixa, decaída, onde ali as pessoas estavam julgadas pelo peso de Roma. E nessa certa ocasião ali, o que Jesus vai encontrar? Várias pessoas querendo viver algo novo. Várias pessoas querendo ouvir e sentir o milagre do Mestre. No jardim do Éden, quando Deus criou o homem, Ele criou a sua imagem e semelhança. Tudo que Deus fez era perfeito e agradável e bom. Deus colocou Adão e disse: Adão, a partir de hoje tu vai reinar aqui, tu vai frutificar e tu vai ser próspero. Mas da árvore que está no meio do jardim não comerás. Se um dia você comer, certamente o quê? Morrerás. Isso foi uma ordem de Deus. Então o ser humano, ele tinha ali as suas qualidades, a sua vida saudável, ele tinha todo um aspecto de um cenário favorável a ele. Mas de repente entra um cenário muito triste nessa história. Vai entrar a decadência do pecado do ser humano. E junto com esse pecado, entrou todo um tipo de enfermidades. Entrou todos os tipos de doenças. Que é o Popper, que foi um grande revolucionário da ciência científica. Ele vai dizer sobre a teoria da falsibilidade. Que nós não podemos afirmar que todo o tempo o ser humano ele vai nascer numa vida saudável, mas sendo que tem os casos que são hereditários. Mas esses casos é para testar que a ciência foi feita para cuidar de homens, que é o Popper nos conhecimento empírico. Ele vai pegar o conhecimento, passar de geração a geração, aqueles remédios antigos, e vai transformar a ciência. Assim, agora nós vamos cuidar, porque como a ciência evoluiu, também evoluiu o quê? As enfermidades, as mutações. E o ser humano, ele vai viver numa sociedade, ele vai carregar um peso na sua costa, vai viver todos os tipos de enfermidade, todos os tipos de doenças, e ali muitos, eles não conseguem recursos para a medicina e perecem no meio do caminho. Mas eu quero falar aqui de um reino dentro do ser humano. Quero falar aqui de alguém que revolucionou a história, de alguém que veio numa sociedade buscar o que se havia perdido, de alguém que veio trazer para aquela identidade, para aquela sociedade, uma nova identidade. E esse homem se chama Jesus de Nazaré. Jerusalém está ali sob o comando de Roma, e todos estavam ali comendo, bebendo, mas também trabalhando muito. O semblante do povo judeu era um semblante carregado, de querendo uma libertação, de querendo algo novo, de querendo sair daquele anonimato. Imagine você, homem e mulher de Deus, que nasceu para ser livre, que nasceu para adorar, que nasceu para exclamar o nome santo do Senhor, porque no Salmo 150, no versículo 6, diz que todo ser que vive, louve ao Senhor. E Deus criou o ser humano de uma forma para que ele viesse louvar, que ele viesse adorar, que ele viesse externar a sua alegria. Mas também, na dificuldade, o ser humano ele chora querendo uma cura, querendo um novo sentido da sua vida. E um desses cenários está aqui em Davi, no Salmo 42, com a sua alma tão abatida, tão triste, ele vai dizer assim: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Então o ser humano, hoje em dia, no século 21, vivemos cheio de incerteza, cheio de dúvidas, e o ser humano desenvolveu algumas síndromes: síndrome do pânico, síndrome de burnout e síndrome do pensamento acelerado. Vivemos numa sociedade supersticiosa e vivemos com medo de tudo. O medo hoje em dia entrou na tal sociedade que o ser humano hoje tem medo de sair à porta e de viver um cenário horrível. O ser humano tem medo de procurar recursos humanos porque tem medo do diagnóstico. O ser humano tem medo de ir ao médico porque não quer encontrar um diagnóstico ruim a ele. O ser humano é mais fácil ele ficar na sua casa, sentado e deixar o tempo passar. Mas o reino dentro do ser humano
Quando Jesus está em Jerusalém, ele vai olhar aquelas pessoas ali querendo assim, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Quando Jesus, num olhar sereno, ele vai fitando os olhos no ser humano, ele vai curando, ele vai revolucionando, ele vai mostrando uma nova identidade. Mas as 4 bibliografias de Deus, relatadas ali em Mateus, Marcos, Lucas e João, vão mostrar um cenário diferente. Mateus, Cristo como Messias que veio cumprir a sua missão. Quando olhamos Marcos vai ver o lado prático de Jesus, e Lucas vai ver o lado humano, e João vai mostrar que ele era o Filho de Deus. Só que a mensagem central de Jesus não era a cura, não era mostrar os grandes milagres, mas ele queria mostrar o quê? O reino dos céus. Queria mostrar para aquela sociedade que havia um reino muito melhor. Queria mostrar para aqueles amigos que andavam com ele que aquela vida terrena ali era passageira, mas que haveria um reino muito melhor, que naquele reino ali não haveria mais o quê? Choro, pranto, dor, perda, não haveria mais depressão, ansiedade, não haveria mais câncer, não haveria mais nada, porque quem reinaria ali era o próprio Deus. Jesus, ele era seguro e misterioso no que ele proclamava. Ele sempre colocava o seu Pai como autor de toda a existência, o dono de um reino tremendo. E Jesus, ele poderia, em um dos seus milagres, pegar todos aqueles impérios romanos ali e colocar nos seus pés. Mas Jesus não queria reinar no reino político. Jesus queria reinar dentro do coração do homem. Jesus queria mostrar para aquela sociedade ali que a rigidez é o câncer da alma. Jesus queria mostrar para aquele povo ali que tudo que eles estavam vivendo ali era um cenário totalmente caótico, mas que quando ele vai se levantar na grande ali festa do tabernáculo, Deus vai dizer assim: ó, eu sou a água da vida, quem beber a minha água nunca mais terá sede. Foi no último dia da festa das cabanas, quando Jesus se levanta ali para exclamar o que ele veio fazer por Jerusalém, e um disse assim: certamente este é um profeta em Jerusalém. Mas o que Jesus veio fazer naquela sociedade ali? Jesus ali, quando ele vai andando, ele vai fazendo os seus milagres, e muita gente ali se lançava aos pés de Jesus, inclusive pessoas ali, os fariseus, os saduceus, todas as pessoas viam algo especial para Jesus. Mas Jesus dizendo assim: ó, o que eu faço agora é para que meu Pai seja o quê? Glorificado. É para mostrar aqui para vocês que é uma nova sociedade, que é um novo reino que nós vemos operar aqui. E Jesus ali, ele foi quebrando alguns paradigmas, algumas barreiras, e de repente Jesus, ele toca no coração daquela sociedade. Jesus, ele consegue penetrar o coração daquelas pessoas que haviam sido julgadas, daquelas pessoas que não tinham perdão, porque ali havia divisões. Mas Jesus vai dizer assim: ó, eu vim por vocês, eu vim buscar o que havia perdido. Quando o homem, o mestre da sensibilidade, ele fita os olhos no ser humano, quando ele penetra no coração do ser humano, a estrutura nossa como pecador, ela não se aguenta, porque nós estamos diante de uma paz, e Deus diz: a minha paz eu vos dou. A minha paz não é uma paz passageira não, igreja, é aquela que vai trazer alívio à sua alma, é aquela que vai descer o maná do céu. Ele vai dizer: os seus pais comeram maná no deserto e morreram, mas quem comer da minha carne, nova criatura é. E Jesus, quando ele vai andando ali naquela sociedade, as pessoas ali lançando-se aos pés de Jesus, Jesus curando, Jesus batizando, Jesus libertando, Jesus confrontando ali os fariseus, e toda aquela sociedade ficou atônita. Mas quem é esse homem? Quem é esse Jesus de Nazaré, um galileu, que veio revolucionar? Jesus vai dizer aqui: eu vim provar, mostrar o que Deus veio mandar fazer. Eu sou o médico dos médicos, eu sou o pai da medicina, eu sou o pai da química, eu sou o pai da biologia, eu sou o pai da física. Então o aspecto de Jesus veio mostrar que todo o reino que estava operando ali, ele era soberano em todo isso. Quando ele vai transformar a água em vinho,
Quando ele vai andar em cima do mar. Quando ele vai ressuscitar Lázaro. Quando ele vai fazer o quê? Ele vai dizer: Talita, cume, levanta-te e anda. É quando ele vai curar um cego de Jericó. É quando ele vai olhar para João 5, vai haver aí um homem paralítico há 38 anos. Jesus disse: levanta, homem. Ele fala: Senhor, eu estou aqui há 38 anos. E ninguém tem coragem de me lançar nessas águas. Jesus está dizendo assim: você está diante do Mestre. Você está diante de algo sobrenatural. Pega a tua cama e anda. Então, quando Jesus ele veio mostrar os seus, ele disse assim: olha, tudo isso que acontecer futuramente, eu sou soberano em todas essas coisas. Não há doença, não há enfermidade que eu não possa curar. Mas na história havia um homem ali, paralítico, chamado Bartimeu, filho de Timeu. Aquele homem, ele queria enxergar, mas ele tinha uma capa que ele carregava. A capa do medo, a capa do preconceito, a capa do que a sociedade ia pensar dele. E ele vivia na estrada de Jericó, uma estrada árida, o sol escaldante, as pedras ali falavam com ele, e aquele homem ali não tinha nenhuma amizade. Quantos de nós, quando vivemos alguns problemas e a gente tenta se afastar de uma sociedade, ficamos calados, ficamos sozinhos? Porque quem vai me ouvir? Quem vai sentir a minha dor? O ser humano, o homem, é mais fácil ele se retrancar e calar e deixar as coisas andar do que ele falar o que está sentindo. Porque entra o quê? Entra o ego, entra o eu. Porque a visão do homem é que ele nunca vai precisar de ajuda. A visão do homem é que nunca ninguém vai escutar ele, porque ele está em cima de tudo. E aquele cego de Jericó estava ali à beira, sozinho, quem sabe dias de frio, querendo uma solução e não tinha aquela solução. Quem sabe você está vivendo hoje num cenário caótico, em que você achou melhor ficar sozinho, pegar os seus problemas e ficar ali remoendo dia por dia. Mas o mestre dos mestres, o melhor amigo, te diz assim: olha, estenda a minha mão, sai desse calabouço, vamos viver, vamos se cuidar, vamos se prevenir, porque a estrada é longa. Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, entrou-se na cabeça: Senhor, eu prefiro morrer, já não aguento mais o cenário. Só que o Senhor vai dizer assim: olha, Elias, te alimenta, Elias. Eu reservei aí 70 profetas que não se prostraram diante de Jezabel. A caminhada para ti é longa, vai e faça aquilo que eu te mando. Hoje o Senhor diz para ti: homem de Deus, sai desse anonimato, sai desse ego, sai desse medo e procura o recurso das medicinas humanas, porque eu construí homens e mulheres para cuidar dos enfermos. Eu construí todas as coisas na terra porque eu estou no controle de tudo. A medicina foi feita para cuidar dos doentes. Mas eu tenho medo, pastor, de chegar lá e de repente o médico me falar algo, ou medo de ficar na frente do médico para um diagnóstico desse. Só que o melhor amigo é aquele que te encoraja. E o melhor amigo para te encorajar é o Espírito Santo da verdade. Quando os seus discípulos estavam ali com medo, Jesus ia sendo levado ao céu e todos ficaram sozinhos. Mas Jesus vai dizer em João 14: não se turbe o vosso coração, creis em Deus e também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Mas eu vou enviar quem? O Espírito Santo, para estar com vocês até a consumação do século. Então o medo às vezes faz a gente travar, faz às vezes a gente não enxergar o que está esperando a gente. Mas quando a gente se liberta desse medo, quando você vai valer o que Deus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É quando você tem um parente, quando você tem uma família, quando você tem um irmão, que só pelo semblante de você olhar, você já conhece como ele está. Quando você está no laço familiar que você conhece, que o seu irmão, o seu pai não está bem, é quando o seu olhar está decaído.
É quando ele começa a se fechar. Algo não está bem. Mas você, como um levita do Senhor, como um mestre dos mestres que o ensinou, diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É quando você pega na mão do seu amigo, na mão do seu pai, do seu irmão, e diz assim: vamos à luta, porque eu estou contigo, eu vou te fortalecer, você não está só nessa caminhada. Então o ser humano, ele vive nisso. O ser humano, ele quer apoio, ele quer alguém para estar do lado dele, porque sozinho nós não conseguimos ir ao lugar algum. É por isso que Salomão vai dizer que o cordão de 3 cordas é difícil de se arrebentar, porque a união faz a força. Ou seja, quando nós estamos juntos no propósito, a engrenagem para andar, a gente consegue olhar o mundo melhor. É quando você, homens e mulheres de Deus, é quando você vê o seu vizinho, é quando você vê alguém que você conhece, está sofrendo com uma enfermidade, quem sabe com medo de procurar recurso, não apenas de falar. De manhã eu estava falando, eu disse assim: mas pastor, a Bíblia diz que o justo viverá da fé. E aí? Será que tem que procurar o médico? Mas o que o Tiago vai dizer? Que as fé sem obras são o quê? Mortas. Qual é minhas obras? É procurar ajuda, é procurar recurso. Porque o Senhor vai dizer: vocês são a luz do mundo e sal da terra. Vocês são o espelho de Deus, vocês são a imagem que reflete a imagem do Senhor. Então, se eu sou o sal da terra e luz do mundo, se eu reflito a imagem do Senhor, é para que as pessoas me vejam a minha atitude e tomam como exemplo para fazer assim por diante. Porque as minhas obras, ela diz muito. É quando eu vou ao médico, é quando eu procuro recurso, é quando eu tenho fé, quando eu oro, quando eu vou e achando e confiando que Deus está no controle de tudo. É quando você ora ao Senhor: Senhor, me dê força para mim entrar numa consulta. Eu vou mostrar a minha atitude, eu vou mostrar a minha gratidão. E quando você chegar lá, você vai sentir um alívio. Por quê? Porque o Senhor está contigo. O reino dentro do ser humano é um coração do quê? De gratidão, de esperança, de amor, de querer viver. Quando você procura recurso, mais cedo possível, você tem mais chance do quê? De viver. Quando você procura recurso tarde, menos vida, menos chance de viver. Se eu quero viver muitos anos, eu tenho que me cuidar, eu tenho que procurar recursos. Mas se eu não quero viver, eu deixo rolar aí. Só que será que Deus quer isso para a gente? O mestre dos mestres, ele vai dizer assim: vinde a mim todos vós que é cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Os seus medos e seus traumas eu quero curar nesta noite. O seu choro eu quero cessar nesta noite. Jesus, quando ele entra naquele cenário ali no coração do ser humano, quando ele mexe ali na estrutura física do ser humano, quando o ser humano reconhece que ele não é nada diante do Criador, o ser humano, ele começa a colocar diante do altar de Deus as suas ofertas. E quais são as suas ofertas? É a gratidão, é reconhecendo que Deus, ele amou tanto o ser humano, que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. O reino dentro do ser humano é quando Jesus, naquela grande cruz do Calvário, ele abre os seus braços ali e vai dizer: Senhor, perdoa os seus pecados, porque não sabes o que fazes. Mas também, ao último suspiro na cruz, Jesus vai dizer: Pai, está consumado. Aquele ato foi um ato de amor, dizendo: agora o ser humano é justificado de todo o pecado. Agora o ser humano tem uma nova identidade. Agora o ser humano tem os médicos dos médicos. Agora o ser humano tem o Senhor dos senhores. Agora o ser humano tem uma autoridade diante da vida dele, que é o nome de Jesus. Esse nome há poder. Um nome tão pequeno que muitos hoje tentam menosprezar. Mas Jesus vai dizer assim: olha, no meu nome vocês expulsarão o quê? Demônios. Se tiver bebido algo mortífero, não causará dano algum. Mas no meu nome todo joelho se dobrará. No meu nome todos os reinos se dobrarão. Não há coisa que fique de pé diante da grandeza de Jesus, porque eu venci a morte e vós vencerá também. Tendes bom ânimo. Jesus fala para a gente isso,
Quando Ele toca no coração do ser humano, diz assim: olha, agora você tem uma nova identidade em Cristo Jesus, agora você tem autonomia de vivenciar e de pregar o Evangelho a toda criatura. Esse reino que eu quero eternizar no coração do ser humano é o reino de gratidão, é o reino de reconhecer a soberania de Deus, é o reino que eu estou com Ele todos os dias até a consumação do século. Se estiver passando pela prova, eu estarei com eles. Se estiver sendo aceitado, eu estarei com eles. Se estiver na enfermidade, eu estarei com ele. Para que o nome de Cristo seja o quê? Glorificado. Eu não sei como você chegou hoje aqui. Eu não sei qual foi os pensamentos durante a semana que conturbaram o seu coração. Eu não sei aquilo que causa desespero. Mas a esperança é a capacidade de nos colocarmos como aprendizes diante da vida, diante de Jesus. A esperança é um adubo fundamental para o sucesso. Quando nós temos esperança, nós queremos acreditar, queremos realizar, queremos viver. Quando nós perdemos a esperança, a gente não consegue ver a luz no fim do túnel. Mas Jesus, Ele abre o braço e diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Somente alguém que é livre por dentro, que não é escravo das respostas. Somente alguém que é livre de Jesus. Ele não liga para essa escravidão da sociedade. Ele não liga para a resposta que Ele vai dar. Apenas Ele é um servo para viver. E para viver o extraordinário de Deus. Igreja, vivemos hoje no mundo em que tantas coisas têm acontecido, em que tantas enfermidades têm assolado a humanidade, que a gente fica assim meio atônito, meio sem saber o que fazer. E o nosso coração, como ser humano, ele chora, se angustia. Mas Jesus, Ele vai dizer assim, olha, em Atos 1:8, seja minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, até os confins da terra. Jesus está dizendo assim, olha, tudo isso vai acontecer, visto que isso aconteça, para que meu nome seja proclamado, e para que todos viessem reconhecer que eu sou o Senhor dos Senhores. Mas seja minha testemunha. Jesus está te dando uma ordem nesta noite. Fale mais de Jesus, fale mais de amor ao próximo, fale mais de perdão, perdoe mais, fale mais de gratidão, agradeça a Deus porque você está vivo hoje. Então todo o cenário que você está vivendo hoje ao seu derredor, é isso para que você, como voz, embaixador de Cristo, venha exclamar que o Mestre está voltando, que Jesus está voltando, que Jesus está voltando para dizer assim: vinde, bendito de meu Pai, possuir por herança daquele que foi preparado desde a fundação do mundo. Jesus está de braços abertos hoje para enxugar as tuas lágrimas. Jesus está de braços abertos hoje para te dar um abraço de perdão. Jesus está de braços abertos hoje para dizer assim: perdoados estão os teus pecados. Se você caiu, achou que não haveria mais jeito, mas Jesus, o filho de Davi, está dizendo hoje: vai, porque a tua fé te salvou. Jesus morreu na cruz do Calvário para que você fosse justificado diante dele. Mas nós, como ser humano, não enxergamos o perdão de Deus. A sociedade tenta apontar o dedo para você dizer assim: olha, o pecado que ele está vivendo é a enfermidade dele. Mas Jesus é aquele que perdoa, aquele que cura, aquele que salva, aquele que liberta. É aquele que está de hábito a escutar a oração do seu próximo. Davi, no seu momento de angústia, no Salmo 139, vai dizer: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes eu sentar, eu levantar, ainda que as palavras não saibam de mim, o Senhor o conhece. E nesta noite, o Senhor está dizendo: eu conheço cada um de vocês. Eu conheço cada pequenino meu. Eu conheço cada oração, cada coração desta noite. Eu sei que a vergonha, às vezes, faz a gente inibir muita coisa. Mas Jesus está dizendo assim, ó: eu estou aqui para te abraçar nesta noite. Eu estou hoje aqui para te fazer uma nova criatura em Cristo Jesus, porque as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus está dizendo aqui: eu sou Jesus, e eu estou aqui para te abraçar. Eu sou Jesus, que estou hoje aqui para curar a tua enfermidade. Eu sou Jesus, que é aquele que morreu e vive para sempre.
Eu sou Jesus que vence a morte. Eu sou Jesus, aquele que liberta o ser humano da escravidão. Eu sou Jesus. E eu estou aqui para receber você como meu filho. Jesus está aqui, igreja. Se você crê nisso, Jesus está aqui tocando no seu coração, porque Jesus quer morar dentro do seu coração, porque Jesus quer fazer morar naquele reino que havia um dia manchado pelo pecado, mas quando o sangue do Cordeiro foi na expiação na cruz, ele purificou o ser humano de todo o pecado. Está dizendo: eu estou contigo a partir de hoje. Quando passarem pelo fogo, o fogo não te queimará. Quando passarem pelas águas, as águas não te afogarão. Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Eu sou Jesus que te trago uma nova identidade. Eu sou Jesus para enxugar as tuas lágrimas. Eu sou Jesus para te revertir a noiva do Cordeiro numa noiva santa, imaculada. Hoje a noiva do Cordeiro está na terra, sucateada, sangrando, chorando, com todos os tipos de enfermidade. A noiva de Deus hoje está na terra, hoje desacreditada, com a roupa envelhecida, pelas perdas, pela enfermidade, pelo descrédito. Mas Jesus está dizendo assim: eu vou buscar a minha noiva. O noivo está voltando. Ele está dizendo: eu vou encontrar o corpo da noiva, o corpo de Cristo. O ser humano tem passado por muito de dificuldade, de enfermidade, de escassez, de desemprego, de incerteza, de choro, de lágrimas, de sofrimento. A noiva está chorando. A noiva está sangrando. Onde o ser humano já não consegue mais caminhar para a igreja, onde o ser humano já não consegue mais ver a libertação de Jesus Cristo, onde o ser humano já não consegue mais olhar para Cristo e dizer: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas o noivo vem. Ele vai dizer assim: eu vou lavar a noiva e vou dar uma veste mais alva do que a minha. Eu vou buscar a minha igreja, que está chorando, sangrando, que está com todos os tipos de enfermidade. Eu vou dar uma nova roupagem a ela. E Jesus hoje está mudando a tua história. Jesus está mudando hoje o quadro da tua vida. Jesus está te dando hoje uma nova roupagem. Está trocando aquela tua roupa que um dia foi manchada pelo pecado. Jesus está mudando hoje a tua história, que um dia alguém disse: essa aí não tem jeito. Jesus está mudando a tua história, dizendo assim: olha, essa enfermidade é para a morte, mas a última palavra é do Senhor. Jesus está mudando o quadro da tua família. Quando um dia alguém diz assim: olha, mulher de Deus, o teu filho ele vai morrer, vai perecer pelo caminho. Todos os tipos de palavras, de afronta que o inimigo tenta lançar contra a gente. Mas Jesus diz assim: eu morri por todos, para que nenhuma venha se perecer, mas que todos venham a conhecer que eu estou de braços abertos. Jesus está voltando. E Ele quer te abraçar. Ele quer dizer: vinde, bendito por meu Pai, com segurança aquele que foi para a força do mundo. Vocês têm o direito de ser chamado hoje filho e cordeiro de Cristo. Quem sabe o pecado tentou te afastar. Se você cantava, se você pregava, se você louvava, a vergonha bate no nosso coração como ser humano. Tentamos fugir para o deserto, mas é no deserto que Deus lhe trata as tuas feridas. É no deserto que Deus te ensina a ser um homem melhor. É no deserto que Deus honra o compromisso que Ele fez contigo. É no deserto que Deus mudou o quadro de muitos homens de Deus. E para a sociedade não tinha jeito. Mas se hoje você veio aqui, porque Deus Ele te ama. Porque o reino dentro do ser humano é um coração de gratidão a Deus. O reino dentro do ser humano é quando você abre as portas do seu coração e deixa Deus morar. Jó vai dizer que ele apenas ouvia falar de Jesus, mas quando ele vai ver quão grande é a misericórdia de Deus, ele vai dizer: agora meus olhos te veem, eu vejo a tua glória, eu vejo quão maravilhoso você é, bondoso e caridoso, porque você tive piedade de mim e mudou o quadro da minha história. Então Deus, igreja,
Ele ainda muda o quadro de história de ser. Jesus ainda continua em evidência. É aquele que confronta todos os tipos da medicina. É aquele que cura, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que muda o cenário. Se você crê nesta noite, Deus ele pode mudar a tua história. Deixa Deus morar dentro do seu coração. Porque o reino dentro do ser humano é o reino onde Deus está morando. E quando Deus ele mora, Ele está contigo em todos os tipos de situações. Quero agradecer aqui a oportunidade e dizer: nunca pare de lutar, nunca pare de acreditar, nunca pare na estrada porque você achou algo errado, mas sempre olha para Cristo. E mesmo Cristo olhando todas as coisas erradas no mundo, mas Ele foi fiel até a morte e a morte de cruz.